que o relatório da Polícia Federal vai mostrar que o Bolsonaro estava envolvido. Onde? Até agora não há nenhuma prova concreta, absolutamente nada. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. PF não identifica mega financiadores dos atos de 8 de janeiro, admite o diretor-geral Andrei Rodrigues. É isso mesmo. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que a instituição não identificou grandes financiadores por trás dos atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, quando a sede dos três poderes em Brasília foram atacadas. Abre aspas. Muitas vezes, na expectativa de algumas pessoas, haveriam um ou dois ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para o golpe de Estado. A investigação provou que não. Pelo menos não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. Fecha aspas. Disse Andrei Rodrigues. A declaração foi dada na segunda-feira durante a entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Apesar de descartar a existência de grandes patrocinadores, Rodrigues destacou que houve um financiamento pulverizado para viabilizar os atos. Abre aspas. O que havia sim era esse financiamento disperso, onde uma pessoa fornecia determinado insumo, outra uma questão logística, outra recursos, e isso está apontado no inquérito policial. Fecha aspas. Ou seja, não havia uma liderança. Como vai acontecer um golpe de Estado sem um líder, e principalmente sem as Forças Armadas? Ficou claro que o que aconteceu foi um ato espontâneo da população que estava revoltada com o resultado das eleições, por como foi conduzido o processo eleitoral, onde o TSE atuou como um partido político, começando retirando Lula da cadeia e o tornado elegível para disputar a eleição. Realmente houve um golpe, e o Brasil já sabe qual foi. O diretor da Polícia Federal foi até o Roda Viva para dar a sua versão dos fatos e tentar, de uma forma muito subliminar, defender a perseguição ditatorial que existe hoje por parte da Polícia Federal e do sistema judiciário brasileiro, que foi aparelhado e completamente dominado por uma facção criminosa conhecida como PT. Tenho certeza que o diretor ensaiou diversas vezes, fez media training, como responder as perguntas da forma correta, mas eu acredito que, como você verá, ele não foi muito bem sucedido. Antes de entrar nas falas e nos equívocos do diretor da Polícia Federal, é importante lembrar que este ano o PT, o sistema, vai revidar com muita força, vai recrudescer, vai perseguir e prender ainda mais. Por quê? Porque o governo vai mal. Quanto pior estiver o governo do PT, quanto mais convicto eles estiverem de que não serão capazes de vencer nenhuma eleição e que perderam completamente a opinião pública, mais eles vão tentar destruir os seus opositores. Isso é uma matemática básica. Quanto mais fraco eles estão, mais eles têm que destruir aqueles que estão lutando contra eles, usando outras ferramentas. No caso aqui é a Polícia Federal, que é parte da Gestapo, junto com alguns ministros da Suprema Corte. Bom, dito isso, a principal narrativa que eles estão há já 2 anos triturando, enfiando goela abaixo na cabeça da população é que da tentativa do golpe do 8 de janeiro. Sendo que já há várias pesquisas que diz que a maioria da população não acredita que houve uma tentativa de golpe. Aí ontem ele foi lá e falou uma coisa que chamou a atenção, que foi isso aqui, ó. PF não identificou mega financiadores do 8 de janeiro, diz diretor-geral. Andrei Rodrigues diz que financiamento dos atos foi disperso. O que é isso? É milhares de pessoas mandando água, mandando arroz, feijão, fazendo vaquinha de Pix na internet, que não houve uma centralização de comando. Então vamos analisar isso aqui. Não houve uma centralização financeira para financiar os tais atos golpistas. Não houve uma liderança que pudesse ser facilmente reconhecida, ou seja, não teve líder e não houve a participação das Forças Armadas. Como pode haver um golpe se os 3 principais pilares de um golpe, que seria liderança, financiamento e as Forças Armadas, não estavam presentes?
Como podem ainda insistir na narrativa do golpe, sendo que está mais do que óbvio que não foi uma tentativa de golpe? Foi uma convulsão popular de uma população que já estava indignada por terem percebido que o processo eleitoral não aconteceu como deveria ter acontecido. Que houve um favorecimento escancarado de um dos lados dos candidatos, né, de um dos candidatos, e que um outro candidato foi censurado, seus apoiadores foram perseguidos, as redes sociais foram bloqueadas. Como? Então, essa população, nessa revolta, ao perceber que o processo democrático não foi transparente, não foi justo, não foi igualitário, não foi equilibrado, saíram do controle. E aí houve o vandalismo, que eu volto a repetir, essas pessoas que cometeram vandalismo, essas devem ser responsabilizadas. Nada justifica quebrar nada. E nós da direita sempre dissemos isso. Nada justifica quebradeira, nada justifica violência. Senão, nós nos igualaríamos à esquerda. Dito isso, ontem, durante a fala dele, ele tentou embelezar o tal relatório da Polícia Federal, que o relatório da Polícia Federal vai mostrar que o Bolsonaro estava envolvido. Onde? Até agora não há nenhuma prova concreta, absolutamente nada. E não só isso. Na imprensa ontem saiu também a suposta participação de Bolsonaro e Michele Bolsonaro nesse golpe, nesse suposto golpe. Aí sai na imprensa hoje. Não há elementos para indiciar todos os citados na delação de Mauro Cid, diz chefe da PF. André Rodrigues critica PowerPoint na Lava Jato e diz que inquérito sobre Bolsonaro é isento. Ai, meu Deus, o inquérito sobre bolsonarismo. Olha o que eu achei interessante. Tem que ter um inquérito sobre o bolsonarismo, ou seja, é um inquérito sobre quem apoia Bolsonaro? Será que aqui ele fez uma espécie de sincericídio? Nós estamos fazendo um inquérito sobre pessoas do espectro político, mas é isento, tá? Nós vamos investigar todo mundo que pensa de uma forma, mas é de forma isenta. Isenta, André Rodrigues. Isenta. Apenas 12% do Brasil hoje confia na nossa Suprema Corte. Olha o tanto que isso é prejudicial para a nossa democracia. O mundo já reconhece que há uma perseguição política no Brasil. O mundo inteiro reconhece isso. Aí você vai lá e fala que não houve um mega financiamento, não houve financiamento centralizado, não houve comando centralizado, nós já sabemos que não teve liderança, ou seja, a narrativa está morta. Só que, por que eles não abrem mão desse osso? Por que eles não largam esse osso? Porque o Lula vai mal. Entenda isso. Se o Lula estivesse indo muito bem, se a aprovação do Lula estivesse lá nos 80%, eles soltariam os prisioneiros do 8 de janeiro, eles abandonariam esses inquéritos, porque haveria a convicção, a certeza da permanência no poder. Como o Lula vai mal, como o Lula não vai ser reeleito, como o PT vai sair desse 2026 assim, derrotado, desolado, eles precisam acabar com a oposição para dar espaço para mais um escolhido do sistema. Abraço. E Trump acusa o Brasil de prejudicar os Estados Unidos e anuncia novas tarifas agressivas. Governo Lula recua e mostra que está se cagando de medo. Pode não ter relação alguma, mas a gente sabe muito bem que o comportamento do nosso país, especialmente ali o Supremo Tribunal Federal, traz de alguma forma a ideia de que os Estados Unidos pode efetuar algumas sanções ao país. Tem as questões da sobretaxa, essa ameaça novamente do Trump, tem a questão da deportação, que o Lewandowski falou, olha, eu exijo, tem que ser assim. Não, peraí, não quero provocar nem afrontar os Estados Unidos. Existe algo aí por trás que nós não estamos entendendo muito bem, ou estamos entendendo tão bem que de fato Lewandowski já ficou assustado e o Trump vai seguir ameaçando? Meu amigo Marcília, boa tarde, o grande fã do palmeirense Moacir Franco. É verdade, o Moacir Franco tem essa ainda, ele é palmeirense. Aliás, ele tem uma música que é um hino que ele fez ao Palmeiras, que é Bonito a Beça. E fala, o amor é verde, verde a emoção, eu plantei palmeiras no coração. Bom, boa tarde, Guilherme, Serrão, Karina, toda a nossa audiência. Veja, o Brasil, eu entendo que o Lewandowski não quer provocar os Estados Unidos, a não ser, talvez, provocar riso. Isso talvez ele queira. Eu acho que essa está bem próximo de acontecer. Provocar riso, provocar tiração de sarro, a gente virar piada na rodinha
do governo americano. Isso é bem possível que aconteça. A gente não provoca os Estados Unidos, fique tranquilo, Lewandowski. Os Estados Unidos estão nem aí para nós. Nós é que deveríamos estar preocupados com eles. Ah, mas eles precisam do nosso alimento. A questão não é do que eles precisam ou do que eles não precisam, é quem tem maior poder. E quem tem maior poder precisa estar atento a quem tem menor poder. A gente aqui não toma cuidado para falar de certos personagens, não é? Ainda que a analogia não seja a mesma em relação aos personagens, não quero comparar um com o outro, mas a gente não toma cuidado ao falar de certa corte, a falar de certos ministros, a gente não pensa bem se a gente vai usar esse ou aquele adjetivo. Meu querido, você quando faz política, ou você quando age e no cenário internacional, precisa ter a mesma lógica. Quem tem mais poder? Bom, o outro? Então, eu preciso ir com um pouco de cuidado, eu preciso ir com um pouco de cautela. Isso não tem a ver com a diplomacia, isso tem a ver com a forma de fazer política internacional. E o Brasil, ele não está nem aí para isso, sabe por quê? Porque ele sabe que os Estados Unidos pouco se importarão conosco. O que o Brasil está fazendo é mais ou menos o que agora fez a Colômbia. Bravata. E bravata para quê? Para fazer política interna. As sanções que foram nosso querido vizinho latino aqui fez uma bravata com os Estados Unidos e o que aconteceu no final? Teve que recuar. Como é que a imprensa noticia, a imprensa lá colombiana acabou noticiando o assunto? O nosso querido mandatário aqui enfrentou os Estados Unidos, não precisa nem ir lá, é só abrir os jornais de esquerda aqui do Brasil e você verá. Trump se submeteu ao presidente, Trump teve de recuar, não precisa nem ir muito longe. É só abrir aqui a meia dúzia de jornais esquerdistas que nós temos no país, aqueles esquerdistas mesmo, aqueles que você não tem dúvida, não aqueles que disfarçam o seu esquerdismo. Então, o que o Brasil está fazendo é uma política eleitoreira, está usando os Estados Unidos para contar que está enfrentando o grande leão da América, que está enfrentando o grande carrasco da democracia, o grande país extremista, e etc, etc. É isso. Porque é assim que provavelmente o PT vai tentar construir a sua eleição para o ano que vem, dizendo que ele é um polo de resistência, dizendo que ele é uma espécie de reserva moral democrática do mundo, e essa papagaiada que só cai quem realmente é muito iludido. Então, Guilherme, colegas, o Lewandowski, ele não sabe o que faz ou ele sabe o que está fazendo? Eu acho que ele sabe o que está fazendo, sim. Ele sabe que ele não tem relevância, ele próprio não tem relevância nenhuma internacional, e nem o Brasil, e nem o governo. Ninguém escuta o Brasil, ninguém está nem aí para o que o Brasil faz lá fora, aliás, não é nem de hoje. A gente tem aí os registros da nossa história recente do Brasil na ONU. Cortaram até o microfone do Lula. O Lula não conseguiu nem terminar aquilo que ele estava falando, graças a Deus. Outro dia estava também na organização aqui, na OEA, tomando bronca do Peru, o Peru dando pito na gente. Imagina a situação ridícula de você tomar bronca do Peru. Enfim, com todo respeito ao Peru, mas pelo amor de Deus. Então, assim, ninguém respeita mais o Brasil. Muito ruim isso, porque isso significa que investimentos estrangeiros não entrarão aqui. O Brasil não é mais alguém que está no radar de nenhum investidor estrangeiro. Não há isso. A gente sabe, a gente ouve, a gente vê notícias sobre isso o tempo inteiro. E a gente tem a repercussão dessa ausência de investimentos no Brasil em toda a degradação econômica a que temos assistido. O Brasil não é mais um país que esquentado, né, do ponto de vista econômico. Ao contrário, a gente está aqui tentando taxar tudo e todos, né, tentando arrancar dinheiro de onde não tem. Só falta contratar um mágico aí para ver se o Haddad consegue encontrar mais algum lugar para taxar. Então, assim, não tem relevância nenhuma esses atos. Essa história das algemas, a repercussão internacional disso é nenhuma. É uma imensa bobagem. A Polícia Federal, ontem,
acabou afirmando, inclusive, ao Estado de São Paulo, ao jornal, que ela própria usa algemas para carregar deportados pelo Brasil. Quer dizer, a gente próprio faz aquilo que a gente está condenando nos Estados Unidos. Você acha que eles estão preocupados com isso? Você acha que tem repercussão internacional, uma bobagem dessa? Nada. É só eleitoreiro, é só para enganar trouxa. É para enganar o eleitor que, de alguma forma, ainda tem nos atos do governo uma espécie de expectativa de o governo está combativo, olha só o que eles fizeram, é isso mesmo, vamos combater o imperialismo norte-americano, os Yankees. Tem gente que vota, que deposita o seu voto com base em apoiar esse tipo de narrativa. Então, se os Estados Unidos estão fazendo alguma coisa, é errado, e se o governo brasileiro está se posicionando contra isso, é porque o governo brasileiro está correto. É um governo resistente a se deixar colonizar. É esse papinho. É por aí que o governo está trilhando. Não tem nada de especial, não tem nada de estratégico, algo genial, algo que pode significar qualquer coisa. No primeiro dedo na boca dos Estados Unidos para esse governo, eles voltam atrás, como voltou o colombiano, como voltou o próprio Maduro, ficou fazendo bravata com os Estados Unidos durante o período pré-eleitoral, né, pré-eleitoral lá na Venezuela, fez um monte de bravata também com os norte-americanos, depois voltou atrás, ou com o próprio Musk, depois voltou atrás. Aqui mesmo, a Janja xingou o Musk, o próprio Lula deu um pito nela, mandou ela parar de falar isso. Então, aqui é só eleição. A gente precisa entender que, a partir desse momento, tudo que o governo fizer não é para nós, é para a sua futura eleição. Embora isso seja ilegal, porque isso seria antecipação de campanha, isso seria movimentação da máquina pública em favor, usar o poder político de forma abusiva, mas aqui no Brasil significa pouco se determinadas pessoas fazem algo que não é correto. Apenas significa incorreto, ou apenas é ilícito, apenas é crime se outras pessoas fizerem, se a oposição fizer, se as pessoas que têm certa ideologia fizerem. Né? Aqui o crime é seletivo. E assim é que será esse cenário pré-eleitoral desde agora até 26, porque o governo não tem propostas. Então a proposta dele é apenas a de dizer que combate o imperialismo yankee. Algo modorrento, sonolento, e que infelizmente a gente vai ter que aguentar muito ainda esse blá 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 até chegar a essas eleições. Muito bem, meu amigo André Marcília, temos um vídeo inclusive do Donald Trump falando do Brasil, não é mesmo? Lucas Lencin, põe na tela para nós. We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries. And so we're not going to let that happen any longer, because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. We're going to establish a very fair system where money is going to come into our coffers, and America is going to be very rich again, and it's going to happen very quickly. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Do you know, the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.